O que médicos conscientes não te contam. Existe uma vitamina que, quando consumida em excesso, pode aumentar o risco de AVC em mais de 60%. E muita gente toma todos os dias acreditando estar se protegendo. Alerta máximo: a vitamina que pode aumentar o risco de AVC em mais de 60%. Durante anos, fomos ensinados a acreditar que vitamina é sinônimo de saúde, que por serem vendidas livremente em farmácias e lojas de suplementos, essas substâncias seriam seguras para qualquer pessoa, em qualquer quantidade. Mas a ciência e a prática clínica estão mostrando uma realidade muito mais complexa e, para alguns, perigosa. Entre as diversas vitaminas disponíveis, existe uma que, quando consumida em excesso, pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral, AVC, em mais de 60% da noite para o dia. E o mais preocupante, esse consumo excessivo é extremamente comum, justamente porque a maioria das pessoas não vê problema algum em se vitaminar sem orientação médica. Estamos falando da vitamina B6 e B12, especialmente quando administradas em megadoses. Pesquisas recentes mostram que altas concentrações dessas vitaminas no organismo, principalmente em homens acima dos 50 anos e em mulheres na pós-menopausa, podem elevar significativamente a coagulação do sangue e favorecer a formação de coágulos, um dos gatilhos diretos para um AVC isquêmico. O perigo está no seguinte: o corpo humano precisa de quantidades muito pequenas dessas vitaminas para funcionar corretamente. Elas são essenciais para o metabolismo, a formação de glóbulos vermelhos e a saúde neurológica. No entanto, quando a ingestão ultrapassa o limite seguro, o equilíbrio natural do sangue é alterado. Ele pode se tornar mais espesso, aumentando a pressão sobre as paredes das artérias e facilitando a formação de trombos. Imagine o que acontece quando um desses coágulos viaja até o cérebro. Em segundos, um fluxo vital de oxigênio é bloqueado e células cerebrais começam a morrer. Esse é o cenário clássico de um AVC, que pode deixar sequelas permanentes ou levar à morte em poucos minutos. Por que isso acontece com tanta frequência? O problema está na falsa sensação de segurança. Muitos suplementos multivitamínicos contêm doses muito acima da necessidade diária. Além disso, algumas pessoas, acreditando que mais é melhor, ainda acrescentam cápsulas isoladas dessas vitaminas. O resultado é um acúmulo rápido e perigoso. Outro fator é a ausência de sintomas imediatos. Diferente de uma reação alérgica ou intoxicação aguda, o excesso de vitamina B6 ou B12 não provoca sinais evidentes no início. O corpo vai acumulando a substância, o sangue vai ficando mais denso e o risco aumenta silenciosamente. É por isso que tantas pessoas descobrem o problema apenas após um evento grave como o AVC. Quem corre mais risco? Pessoas com histórico familiar de doenças cardiovasculares, indivíduos com pressão alta, diabetes ou colesterol elevado, pessoas sedentárias ou com sobrepeso, quem fuma ou consome álcool em excesso, idosos e mulheres na pós-menopausa, que já têm maior propensão à coagulação sanguínea. O que a ciência diz? Estudos publicados no Journal of the American Heart Association e no Neurology indicam que megadoses de vitamina B6 e B12, acima de 20 mg dia para a primeira e acima de 55 mg dia para a segunda, estão associadas a um aumento de até 62% no risco de AVC isquêmico, especialmente quando combinadas com outros fatores de risco. Como se proteger? Nunca suplementar sem orientação médica. Mesmo vitaminas consideradas naturais podem ser perigosas em excesso. Realizar exames de sangue periódicos para medir os níveis dessas vitaminas e ajustar a suplementação se necessário. Obter vitaminas, principalmente pela alimentação, que oferece doses equilibradas e seguras. Evitar combinações de suplementos sem saber a dose total ingerida. Fontes seguras na alimentação. Vitamina B6, frango, peixe, banana, batata, grão de bico. Vitamina B12, carne, peixe, ovos, laticínios. Em resumo, a mensagem é clara: vitamina não é bala.
Acreditar que não existe risco por ser um produto vendido sem receita é um erro que pode custar caro. A prevenção do AVC começa no conhecimento e no cuidado com o que colocamos no corpo, e nesse caso, menos pode significar mais saúde e mais vida. Por que o consumo excessivo é tão perigoso para o cérebro e o coração? Quando falamos de vitaminas, a maioria das pessoas pensa em algo inofensivo, até benéfico. Afinal, elas são vendidas livremente, anunciadas como essenciais para a saúde e associadas à energia, disposição e longevidade. O que poucos percebem é que o excesso de determinadas vitaminas pode ter o efeito oposto ao desejado. E no caso do cérebro e do coração, pode significar um risco real de vida. O corpo humano funciona como uma máquina de altíssima precisão. Para que todos os sistemas trabalhem em harmonia, há limites rigorosos para cada nutriente. Tanto a falta quanto o excesso podem gerar desequilíbrios. E é justamente o excesso que está por trás de muitos problemas silenciosos, que, quando somados ao tempo e a outros fatores de risco, podem culminar em doenças graves. No caso do cérebro e do coração, esses dois órgãos dependem de um fluxo contínuo e saudável de sangue, oxigênio e nutrientes. Quando há sobrecarga de certas vitaminas, como a B6, B12, vitamina E e até mesmo a vitamina D, em megadoses, o equilíbrio do sangue, da pressão arterial e do metabolismo lipídico pode ser profundamente alterado. Isso cria um cenário favorável para eventos como acidente vascular cerebral, AVC e infarto. 1. Alteração na viscosidade do sangue. O sangue precisa ter uma fluidez ideal para circular livremente pelos vasos e alimentar cada célula do corpo. Alguns nutrientes, quando ingeridos em excesso, podem aumentar a viscosidade sanguínea. É como se o sangue se tornasse mais espesso, exigindo mais esforço do coração para bombeá-lo e aumentando a pressão sobre as paredes arteriais. No caso do cérebro, esse espessamento eleva o risco de formação de coágulos, que podem obstruir vasos e causar um AVC isquêmico. 2. Sobrecarga no sistema cardiovascular. O coração é um músculo que trabalha 24 horas por dia. Quando o sangue está mais denso ou a pressão arterial sobe devido a desequilíbrios nutricionais, esse músculo é obrigado a trabalhar mais. A sobrecarga constante pode levar à hipertrofia cardíaca, arritmias e, em casos extremos, insuficiência cardíaca. 3. Inflamação silenciosa nas artérias. Doses excessivas de certas vitaminas lipossolúveis, como a vitamina E e a vitamina D, podem desencadear processos inflamatórios crônicos nas paredes das artérias. Isso ocorre porque o excesso de nutrientes lipossolúveis se acumula no tecido adiposo e no fígado, liberando-se lentamente e provocando reações inflamatórias que favorecem a aterosclerose. Placas de gordura e cálcio se formam, estreitando os vasos e dificultando a circulação. 4. Desequilíbrio na coagulação. Algumas vitaminas, em quantidades elevadas, interferem diretamente nos mecanismos de coagulação do sangue. A vitamina E, por exemplo, pode inibir excessivamente a coagulação, aumentando o risco de hemorragias. Já altas doses de vitamina B6 e B12 podem estimular a produção de certos compostos que tornam o sangue mais propenso à formação de coágulos. Nos dois casos, o risco para o cérebro e o coração é elevado, ou por entupimento, trombose, ou por sangramento interno, hemorragia. 5. Danos oxidativos ao sistema nervoso. O cérebro é altamente sensível ao equilíbrio de nutrientes. O excesso de algumas vitaminas pode gerar um acúmulo de radicais livres, causando estresse oxidativo nas células nervosas. Isso prejudica a transmissão de impulsos, compromete a memória, a coordenação motora e, a longo prazo, pode acelerar processos neurodegenerativos. 6. Falsa sensação de segurança. Um dos maiores perigos do consumo excessivo de vitaminas é psicológico, a falsa sensação de que estou me cuidando. Muitas pessoas que tomam suplementos acreditam estar protegidas e, por isso, relaxam em outros aspectos da saúde, como dieta equilibrada, exercícios e acompanhamento médico.
Essa negligência pode potencializar ainda mais os efeitos nocivos do excesso. 7. Risco acumulativo. Vitaminas lipossolúveis A, D, E e K não são eliminadas rapidamente pelo organismo. Elas se acumulam ao longo do tempo, especialmente no fígado e no tecido adiposo. Isso significa que, mesmo que a dose diária pareça pequena, o consumo constante acima do necessário pode levar, meses ou anos depois, a quadros graves de intoxicação crônica. Os sinais silenciosos que indicam que seu corpo já está em alerta. O corpo humano é uma máquina inteligente. Antes de uma doença grave se manifestar, ele envia pequenos avisos, discretos, quase imperceptíveis, mas que revelam que algo não está certo. No caso do excesso de certas vitaminas e dos riscos que isso representa para o cérebro e o coração, esses sinais silenciosos podem ser a única oportunidade de agir antes que um problema sério aconteça. O perigo está justamente no fato de que esses sinais são sutis. Não provocam dor intensa, nem sintomas dramáticos no início. Por isso, muitas pessoas os ignoram ou atribuem a causas banais, como estresse, cansaço ou má postura. Esse atraso no reconhecimento pode permitir que o dano avance até o ponto de um AVC ou infarto. 1. Dores de cabeça frequentes e inexplicáveis. O aumento da viscosidade do sangue ou alterações na pressão arterial causadas pelo excesso de vitaminas, especialmente as do complexo B e vitamina D em altas doses, pode provocar dores de cabeça recorrentes. Diferente da enxaqueca comum, essas dores tendem a surgir em horários variados, sem um gatilho claro, e podem ser acompanhadas de sensação de pressão na cabeça. 2. Formigamento e dormência nas extremidades. O excesso de vitamina B6, por exemplo, pode causar neuropatia periférica, danificando os nervos e resultando em sensações estranhas de formigamento, queimação ou perda de sensibilidade, principalmente nas mãos e pés. Embora possa parecer um sintoma isolado, ele indica que o sistema nervoso está sofrendo impacto. 3. Fadiga constante e falta de disposição. Embora muitas pessoas associem vitaminas à energia, o excesso pode provocar o efeito oposto. Alterações no metabolismo e sobrecarga no fígado e rins fazem com que o corpo trabalhe mais para eliminar o excesso, resultando em fadiga crônica e sensação de cansaço, mesmo após noites de sono adequadas. 4. Pressão arterial instável. Tanto aumentos quanto quedas repentinas na pressão arterial podem ser reflexo de desequilíbrios provocados pelo excesso de certas vitaminas. Essa instabilidade é perigosa para o cérebro, pois aumenta o risco de rompimento ou entupimento de vasos sanguíneos. 5. Alterações visuais. A pressão elevada dentro dos vasos oculares, resultante de problemas circulatórios, pode causar visão turva, manchas no campo de visão ou dificuldade para focar. Muitas vezes, a pessoa pensa que precisa apenas trocar de óculos, quando na verdade está diante de um sinal de alerta do sistema cardiovascular. 6. Palpitações e irregularidades no ritmo cardíaco. O coração, ao perceber mudanças na espessura do sangue ou sobrecarga circulatória, pode responder com batimentos acelerados ou irregulares. Mesmo que durem poucos segundos, esses episódios não devem ser ignorados. 7. Inchaço nas pernas e pés. Alterações na circulação, provocadas por aumento da viscosidade do sangue, podem dificultar o retorno venoso, resultando em inchaço persistente nas extremidades inferiores. 8. Mudanças no humor e na concentração. O cérebro também sofre com a circulação prejudicada. Pequenas variações no fluxo sanguíneo podem afetar neurotransmissores, gerando irritabilidade, ansiedade, lapsos de memória e dificuldade para manter o foco em tarefas simples. Por que esses sinais são tão perigosos? O principal problema é que cada um deles, isoladamente, parece inofensivo. Uma dor de cabeça pode ser atribuída a estresse, o formigamento, a má postura, a fadiga, a falta de sono. Isso leva muitas pessoas a ignorar o conjunto de sintomas e seguir com o consumo excessivo de suplementos, agravando o risco a cada dia. Outro ponto crítico é que, muitas vezes, esses sinais surgem de forma intermitente.
Eles aparecem e desaparecem, dando a falsa impressão de que não há motivo para preocupação. No entanto, isso não significa que o problema desapareceu, apenas que o corpo está conseguindo, momentaneamente, compensar o desequilíbrio. O que fazer ao perceber esses sinais? Interromper imediatamente o uso de suplementos até consultar um médico. Relatar todos os sintomas, mesmo os que pareçam não ter relação entre si. Solicitar exames de sangue para verificar níveis de vitaminas e parâmetros cardiovasculares. Monitorar a pressão arterial regularmente. Avaliar hábitos de vida e buscar equilíbrio alimentar sem excesso de suplementação. Como identificar se você está em risco, mesmo sem sintomas? Um dos maiores perigos de problemas cardiovasculares e neurológicos, como o AVC e o infarto, é que eles podem se desenvolver de forma silenciosa. No caso do excesso de certas vitaminas, o risco pode existir mesmo que você não sinta absolutamente nada. O corpo nem sempre manifesta sinais perceptíveis, e isso faz com que muitas pessoas acreditem que estão saudáveis, quando na verdade estão caminhando para um problema grave. Identificar se você está em risco sem apresentar sintomas é possível, mas exige atenção, exames específicos e conhecimento dos fatores que favorecem essa condição. Não se trata apenas de perceber alterações físicas, mas de avaliar seu estilo de vida, seu histórico médico e seus hábitos de suplementação. 1. Analisar seu histórico familiar. O primeiro passo é olhar para trás. Pessoas com histórico de doenças cardiovasculares, AVC, infarto, trombose ou hipertensão na família já carregam uma predisposição genética. Isso significa que, mesmo sem sintomas, seus vasos e seu sistema circulatório podem ser mais sensíveis a desequilíbrios, incluindo aqueles causados pelo excesso de vitaminas que alteram a coagulação ou a viscosidade do sangue. 2. Avaliar o uso de suplementos e multivitamínicos. Quem consome suplementos sem orientação médica está automaticamente em um grupo de risco. Isso porque a soma de doses, vindas de multivitamínicos, cápsulas isoladas e até alimentos enriquecidos, pode ultrapassar facilmente o limite seguro diário. Muitas pessoas não percebem que estão ingerindo megadoses, pois não leem os rótulos ou não calculam a quantidade total. 3. Considerar seu perfil de saúde atual. Mesmo sem sintomas, algumas condições aumentam o risco de eventos cardiovasculares quando associadas a excesso de vitaminas, hipertensão, mesmo controlada, diabetes ou pré-diabetes, colesterol alto ou triglicerídeos elevados, obesidade ou sobrepeso, sedentarismo. Se você se enquadra em algum desses fatores, seu risco aumenta significativamente e a suplementação precisa ser avaliada com cuidado. 4. Realizar exames preventivos. A única forma segura de saber se há risco real é por meio de exames. Mesmo que você se sinta bem, alguns parâmetros podem indicar que o excesso de vitaminas está alterando seu organismo. Hemograma completo pode mostrar aumento da viscosidade sanguínea. Perfil lipídico avalia colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos. Dosagem sérica de vitaminas identifica níveis excessivos no sangue. Coagulograma verifica se há tendência à formação de coágulos ou risco de hemorragia. Pressão arterial em repouso e sob esforço. Detecta oscilações perigosas. 5. Atenção a mudanças sutis no corpo. Mesmo sem sintomas claros, alguns sinais discretos podem surgir e merecem investigação, como aumento da frequência cardíaca em repouso, menor tolerância a esforços físicos ou leve inchaço nos tornozelos ao final do dia. Esses indícios, embora não sejam definitivos, podem sinalizar sobrecarga circulatória. 6. Conhecer os limites seguros de ingestão. A Organização Mundial da Saúde e órgãos de saúde nacionais estabelecem limites máximos para consumo diário de vitaminas. O problema é que muitas pessoas desconhecem esses valores e ultrapassam sem perceber. Por exemplo, a vitamina B6 tem um limite seguro de cerca de 1,3 a 2 mg por dia para adultos, mas alguns suplementos entregam 50 mg ou mais por cápsula.
O mesmo vale para a vitamina B12, cuja necessidade diária gira em torno de 2,4 mcg, mas muitos produtos contêm 1000 mcg ou mais. 7. Avaliar o uso combinado de produtos. Se você toma mais de um suplemento por dia, a chance de sobreposição de doses é alta. Um multivitamínico pode conter B6 e B12, e seu complexo de energia também, somando quantidades perigosas. Esse tipo de interação acontece também com shakes, barras de proteína e até bebidas energéticas fortificadas. 8. Fazer acompanhamento regular com um médico. Mesmo sem sintomas, check-ups anuais ou semestrais, se houver fatores de risco, são fundamentais. O médico pode ajustar a suplementação, recomendar a suspensão temporária ou indicar exames mais aprofundados. Por que é tão importante agir antes dos sintomas? Porque quando os sintomas aparecem, muitas vezes o dano já foi instalado. O excesso de vitaminas pode promover alterações graduais, como formação de placas nas artérias ou predisposição a coágulos, que só se manifestam quando o quadro é grave. Prevenir é evitar que essas alterações cheguem a um ponto crítico. Alternativa segura e natural para proteger sua circulação. Quando se fala em proteger o coração e o cérebro, muitas pessoas pensam imediatamente em suplementos e cápsulas. No entanto, a ciência mostra que a forma mais segura e eficaz de cuidar da circulação não está em megadoses de vitaminas, mas sim em estratégias naturais que regulam o fluxo sanguíneo, fortalecem os vasos e reduzem riscos sem sobrecarregar o organismo. A boa notícia é que essas alternativas estão ao alcance de qualquer pessoa e podem ser incorporadas à rotina sem efeitos colaterais perigosos. 1. Alimentação rica em nutrientes naturais. Os alimentos oferecem vitaminas, minerais e antioxidantes em doses equilibradas, que o corpo absorve de forma gradual e segura. Alguns grupos são particularmente benéficos para a circulação: frutas vermelhas, morango, amora, mirtilo, uva roxa. Ricas em antocianinas, reduzem a inflamação e melhoram a elasticidade dos vasos. Oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas. Contém gorduras boas e vitamina E em quantidades naturais, que protegem as artérias sem provocar excesso. Peixes de águas frias, salmão, sardinha, atum. Ricos em ômega 3, que fluidifica o sangue e ajuda a prevenir coágulos. Vegetais verdes escuros, espinafre, couve, brócolis. Fornecem nitratos naturais que relaxam os vasos e melhoram a pressão arterial. 2. Prática regular de atividade física. O movimento é um dos maiores aliados da circulação. Caminhadas, natação, ciclismo ou exercícios de força melhoram a função cardíaca e estimulam a formação de novos capilares sanguíneos, facilitando o transporte de oxigênio e nutrientes. Apenas de 30 minutos diários já trazem benefícios significativos para o fluxo sanguíneo. 3. Hidratação adequada. O sangue precisa de água para manter sua fluidez ideal. A desidratação aumenta a viscosidade sanguínea, dificultando a circulação. Beber cerca de 2 litros de água por dia, ajustando para o peso e nível de atividade, é uma das formas mais simples de proteger o sistema circulatório. 4. Controle do peso e da pressão arterial. O excesso de peso e a hipertensão são 2 dos maiores inimigos da circulação. A perda de apenas 5 a 10% do peso corporal já pode melhorar a elasticidade dos vasos e reduzir a sobrecarga do coração. Monitorar a pressão regularmente ajuda a identificar alterações precocemente.